Fala aí, vestibulando, professor Rodrigo aqui, continuando a nossa revisão Enem 2022. Dessa vez, então, a revisão da parte de estática e a parte de aplicação das leis de Newton. Bora lá então para o vídeo, logo depois da vinheta. Mas antes da gente resolver, então, gente, por favor, inscreva-se no canal, ative aí as notificações do sininho, ajude esse canal a crescer. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas então possam ser alcançadas por esse vídeo, para que o algoritmo do YouTube então torne esse vídeo relevante. Então é isso aí, galera. Vamos lá então. Quarta questão então da nossa revisão fala o seguinte: uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, vamos grifar aqui, né? E que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força paralela à direção do movimento de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais à aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Veja que aqui, galera, a gente tem um esquema... É só uma ilustração com duas polias móveis. Não quer dizer que é assim, né? Não são duas polias. Ele quer saber exatamente quantas polias o Arquimedes teve que usar, então. Bom, o que eu tenho de dados? Ele vai puxar com uma força de 400 newtons. Essa caixa tem uma massa de 3.000 quilogramas. E o coeficiente de atrito estático é de 0,8. Qual é o menor número de polias que eu posso ter ali, então, para que eu consiga puxar essa caixa? Vamos colocar as forças na caixa primeiramente, gente. Nós temos para baixo o peso da caixa, nós temos para cima a força normal exercida pelo solo e nós temos também a força de atrito, que é sempre contrária à tendência de arrastamento do objeto, né? Nós temos aqui uma força de atrito e que, como eu quero fazer esse negócio se deslocar, eu vou usar a força de atrito estático máximo, né? Porque eu quero romper com esse atrito estático máximo para fazer esse objeto se movimentar. Eu quero saber qual é a tração nessa corda para que eu consiga mover esse objeto. Então, veja bem, quando eu puxo, por exemplo, com essa força F para a direita essa corda, toda a corda tem uma tração igual a F. Então, veja, eu tenho F aqui e tenho F aqui, nessa corda. A próxima corda da próxima polia tem que suportar essas duas forças F, quer dizer, a tração nessa próxima corda seria 2F, cuja reação estaria desse lado. E toda essa corda estaria a uma tração 2F. O que provoca uma tração no próximo fio de 4F, porque ela tem que suportar essas duas forças 2F. E para duas polias móveis eu tenho então 4F. Legal? Veja que uma polia móvel multiplica a força que eu estou aplicando por 2. Mais uma polia móvel multiplica de novo por 2. E mais uma multiplicaria por 2 novamente. Seria 8F. Mais uma seria 16F, 32, 64 e assim sucessivamente. Então, vamos dizer que a tração na corda que puxa o navio, eu vou chamar essa tração aqui de F', que nesse exemplo específico está valendo 4F. Tá? Mas se você notar, a força F' que vai mover o navio vai ser sempre 2 elevado a N vezes F. Percebe? Para uma polia móvel, eu teria o dobro da força.
Para duas polias móveis, né, que é o que eu tenho aqui, essa aqui é fixa, essa não conta, mas essas duas que são móveis, ó, você teria uma F', que é 2 elevado ao quadrado, vezes F, ou seja, a força que puxa o navio é 4F, que é o que a gente tem aqui. Mas eu vou usar essa expressão genérica, porque o que eu quero é o número de polias móveis que eu preciso ter para conseguir puxar esse navio. Legal. Então, para que esse navio seja arrastado, essa força F' tem que ser maior do que a força de atrito estático máximo que a superfície oferece. Essa força F' vai ser então 2 elevado a N vezes F. E a força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como a normal aqui equilibra a força-peso, nós vamos ter que 2 elevado a N vezes F tem que ser maior do que μ vezes mg, que é o peso, né, gente? E agora nós vamos substituir os valores. 2 elevado a N vezes 400, que é a força que ele quer que o Arquimedes aplique, né? O μ, que é 0,8, a massa do navio que ele deu é 3.000 e o g que vale 10. Bom, vamos dar uma simplificada aqui, né? Você tem 2 zeros desse lado, com 2 zeros desse lado. 0,8 vezes 10 dá 8. E 8 dividido por 4 dá 2. O que sobrou do outro lado, então? Ó? Você vai ter aqui um 2 elevado a n maior do que 2 vezes 30, 60. Então, qual é o valor de n no qual 2 elevado a esse número dê imediatamente um número superior a 60? Isso é fácil de fazer, né? Ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. Elevado ao cubo dá 8. Elevado à quarta dá 16. Elevado à quinta dá 32. E elevado à sexta dá 64. Então, 2 elevado à sexta é 64. E esse é o menor número, né, que é maior do que 60, cujo 2 pode ser elevado. Então, eu preciso de, no mínimo, 6 polias para conseguir uma força, né, que consiga romper com esse atrito estático máximo. Se fosse 5, né, daria 32, não ultrapassa os 60, que é o atrito estático máximo. Legal? Então, nós temos aí como resposta a alternativa B. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos passar então para a nossa próxima questão, questão 5 ainda, aplicação das leis de Newton. Essa aqui é uma questão muito bonita, porque ela vai misturar a dinâmica com a cinemática. Fala assim, num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1. E o coeficiente de atrito cinético do mesmo par de materiais é 0,75. Ok. Dois carros com velocidades iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto, no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estático máximo para frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 as distâncias medidas do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 e 2 percorrem até parar, são respectivamente. Bom, eu vou aqui então criar uma equação que relacione a distância percorrida com o coeficiente de atrito. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho meu carrinho. E eu vou colocar então as forças que atuam nesse carrinho. Para baixo nós temos o peso do carrinho. Para cima nós temos a força normal. E aí nós vamos ter também a força de atrito contrária aqui, né? A esse sentido de movimento dele. Legal. Veja que a normal e a peso elas vão se equilibrar.
E a força de atrito é a resultante sobre o meu carrinho. Então, força de atrito é massa vezes aceleração. E a força de atrito seria μ vezes normal. Agora, gente, esse μ pode ser o estático ou pode ser o cinético. Eu vou deixar genérica ainda a expressão. No lugar da normal, vou colocar mg, porque a normal é igual ao peso, né? Então, nós temos aqui m com m vai cortar e eu tenho uma aceleração que é μ vezes g. Aí, gente, nós vamos utilizar agora a equação de Torricelli, porque eu quero que a velocidade final seja zero, porque ele vai parar, começando com uma velocidade inicial de 108 km por hora. Que eu vou ter que transformar, né, para metro por segundo, eu não posso usar 108 km por hora aqui. 108 km por hora divide por 3,6 e nós vamos ter aqui, então, 30 metros por segundo. Legal. Vamos lá, equação de Torricelli. Note que, quando eu utilizo aqui a lei de Newton, né, eu estou usando a segunda lei de Newton, porque a força de atrito é a resultante. Essa aceleração que sai aqui é o módulo da aceleração escalar. No caso, ele está freando, então essa aceleração escalar ela é negativa. Eu vou ter uma velocidade final igual a zero, uma velocidade inicial igual a 30, 2 vezes μ vezes g. Vamos já fazer essa continha, né? Eu já devia... Ah, não dá, porque eu vou deixar a expressão genérica, né? Então, vamos deixar assim. Eu só posso dizer que é μ vezes 10. Então, menos μ vezes 10. E essa distância é o que eu quero. Legal? Então, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 2 vezes 10 vezes μ vezes d, vai dar menos 20 μd. Passo para o outro lado, vai ficar 20 μ vezes d igual o 30 ao quadrado, que dá 900. E aí eu vou isolar o d, vai ficar assim, 900 dividido por 20 μ, o que me dá uma distância, então, que vai ser 900. Ó, corta um zero com zero, 90 dividido por 2, 45. Então, fica 45 dividido por μ. Essa expressão, então, me dá a distância que o carro tem que percorrer até parar, em razão do coeficiente de atrito. Legal? Então, vamos copiar ela aqui. Ó. A distância é 45 sobre μ. O D1. O D1, quem que é o 1? O 1, ó, o carro 1 usa o sistema ABS. Então, ele vai usar o coeficiente de atrito estático, que é 1. Então, o D1 vai ficar 45 dividido pelo μ estático. Então, ficaria 45 dividido por 1. E usando um incrível raciocínio matemático aqui, você descobre que é 45 metros, né? É isso aí. Já o carro 2, ele não utiliza o freio ABS. Eu vou ter, então, 45 dividido pelo coeficiente de atrito cinético, porque trava a roda e a roda, então, vai derrapar. Derrapagem significa que tem deslizamento, e se tem deslizamento, o atrito é cinético. Nós temos, então, 45 dividido, e o coeficiente de atrito cinético, olha lá, ó, 0,75. Então, 0,75. Nós temos aqui uma distância de 2, 45 por 0,75. 0,75 seria 1,5, aqui 2, 3, vai dar 60. 60 metros, é isso aí, galera. D1, 45, D2, 60 metros. Nós temos aí como resposta, então, a alternativa A. Legal? É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. E no próximo vídeo faremos aí uma revisão da parte de energia. Beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.